Olá pessoal, bom dia. Agora 5 horas e 37 minutos. A gente entra no ar com a informação de que a capital venezuelana, Caracas, foi alvo de explosões durante esta madrugada. O governo de Nicolás Maduro disse que o país está sendo alvo de um ataque militar dos Estados Unidos. Até agora, o governo de Donald Trump ainda não confirmou a autoria desses ataques. Em comunicado, o governo venezuelano disse que houve ataques também nos estados de Miranda, Araguá e La Guaira e que o objetivo seria o controle das reservas petrolíferas e minerais do país. Nicolás Maduro ordenou o destacamento do comando para a defesa integral da nação e dos órgãos governamentais para a defesa integral em todos os estados e municípios do país. No comunicado, Maduro diz que a agressão é uma ameaça à paz e à estabilidade internacionais e, em especial, à América Latina e Caribe, pondo em risco a vida de milhões de pessoas. Vamos ver agora imagens desses ataques na capital Caracas. Dá só uma olhada. Isso aí foi ainda na madrugada, no horário local, por volta de 3 horas da manhã. Vários helicópteros estamos vendo ali, olha, sobrevoando, soltando ali, até então, o que se sabe e o que se foi informado que são mísseis, tá, em cima da capital e várias explosões ocorrendo ali. Moradores de vários pontos, inclusive da cidade, registraram aí, então, esses ataques, né? As pessoas ali, todo mundo muito assustado, muitos registros espalhados, então, pelas redes, tá? Inclusive, o governo da Venezuela declarou emergência agora há pouco, tá? São as informações que nós temos aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar, inclusive, direto de Buenos Aires com o nosso correspondente Ariel Palacios. Ele está na Argentina e tem as informações. Eu não sei se o Ariel já está posicionado, então logo ele tiver, ele vai conversar com a gente, não tem problema. Daqui a pouco a gente conversa, mas por hora nós temos essas informações. Importante relembrar que essas tensões entre Estados Unidos, essa tensão toda e Venezuela, começou ali ainda no mês de agosto, tá? Inclusive, foi quando os Estados Unidos ali dobraram a recompensa do primeiro ataque e entendeu a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela nos últimos meses, tá? As imagens estão na tela. Então, quando os Estados Unidos dobraram para 50 milhões de reais, essa tensão aumentou, 50 milhões de dólares, perdão, a recompensa para a prisão de Maduro. Isso ainda foi no dia 29 de agosto, quando Trump confirmou o ataque em solo de venezuelano. Vamos ouvir agora o som dos ataques desse bombardeio. Dá uma olhada. Pois é. Olha isso, olha isso. Realmente, e tudo registrado em redes sociais, tá? Ainda de acordo com o governo venezuelano, o objetivo, tá, dessa ação americana, então, relembrando aqui, seria assumir o controle das reservas de petróleo e minerais do país. A nota ainda diz que os Estados Unidos não terão sucesso em tomar esses recursos. Isso já dá um sinal de que essa tensão deve aumentar com o passar das horas. Em comunicado, a Venezuela disse também que convocou todas as forças sociais e políticas a ativar planos de mobilização, tá? O presidente Nicolás Maduro assinou e ordenou a implementação do decreto que declara, então, esse estado de comoção exterior em todo o território nacional, justamente para proteger os direitos da população em pleno funcionamento das instituições republicanas e passar de imediato à luta armada.
O país deve ativar para derrotar esta agressão imperialista. Então, esse comunicado vindo aí do presidente Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Esse comunicado foi publicado há pouco na íntegra, mais uma vez vocês acompanhando aí as imagens. Olha lá o momento em que helicópteros sobrevoam ali a capital Caracas, a maior cidade, inclusive, a mais populosa da Venezuela, tá? Importante deixar esse destaque. E não só, mas também houve ataques também em outros estados na Venezuela, tá? Como nós falamos há pouco, logo na abertura deste plantão, estamos ao vivo às 5h43 da manhã com o Bom Dia Sábado em rede nacional, justamente para trazer as informações para você então desse ataque. Nós temos então agora o correspondente Ariel Palacios, que ele está em Buenos Aires, na Argentina, e vai conversar com a gente e vai trazer mais informações. Ariel, bom dia, prazer ter você aqui. Bom, as primeiras informações dão conta que no horário local esses ataques aconteceram, registros nas redes sociais, vimos agora também as imagens, né? Helicópteros sobrevoando a capital Caracas, né? Tensão que já vem se estendendo desde o mês de agosto, né, Ariel? O que mais você tem para compartilhar com a gente? Bom dia para você, querido. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Bom, o regime de Nicolás Maduro anunciou que está ocorrendo o que eles chamaram de agressão militar, e o regime atribuiu aos Estados Unidos essas explosões e considerou que isso consiste em, abre aspas, uma gravíssima agressão militar, fecha aspas. E o regime chavista também decretou estado de emergência em todo o país e fez uma convocação geral para que os cidadãos venezuelanos defendam a Venezuela. O governo de Donald Trump, por enquanto, não ofereceu qualquer espécie de versão oficial do que está acontecendo, mas está crescendo a preocupação internacional sobre um eventual agravamento deste conflito. O presidente colombiano, ou seja, a Colômbia vizinha da Venezuela, o presidente colombiano Gustavo Petro anunciou pelas redes sociais que Caracas, a capital venezuelana, estava sendo atacada por mísseis e disse que era necessária uma reunião urgente da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e também da ONU. Bom, o fato é que estão acontecendo essas explosões em várias partes de Caracas, tanto em áreas civis como áreas militares, mas especialmente áreas militares, né? O Forte Tiuna, que é o principal quartel militar que está dentro de Caracas, ficou completamente sem abastecimento de energia elétrica, foi alvo de explosões. Também a base aérea de La Carlota, que está perto a 12 quilômetros mais ou menos de Caracas, e também o quartel de La Montaña, que é onde está enterrado o falecido presidente venezuelano Hugo Chávez. Também houve explosões em Maracay, em La Guaira, no aeroporto de Guerote, que está no litoral central da Venezuela. E temos essas imagens de aviões voando a baixa altura, aviões que não se sabe ainda se são aviões venezuelanos que estão vasculhando o ataque dentro do espaço aéreo venezuelano, tampouco os helicópteros. Então, por enquanto, tudo é muito confuso. O fato é que cidadãos de Caracas saíram às ruas desesperados pelas explosões, tentando buscar refúgio. E é um mistério o paradeiro do autocrata venezuelano Nicolás Maduro, que é interessante destacar que há 2 dias apenas Maduro estava falando em retomar o diálogo com Donald Trump, dizendo que estava disposto a aceitar investimentos americanos na área petrolífera, inclusive até Maduro nos últimos dias participando de vários comícios, dançando como se a situação do país fosse de total tranquilidade, Marcelo. Exatamente isso, né, Ariel? E é tudo ainda muito preliminar, tá tudo acontecendo, tudo sendo checado. Inclusive, o governo americano não confirma ainda
esse ataque, né? Não há nenhum posicionamento por parte do governo americano. Fato é que essas aeronaves sobrevoando, né, os estados que a gente apontou agora e também a capital Caracas, né, desde a madrugada de hoje, por volta de 2 da manhã, 3 horas aqui no horário de Brasília, a situação é preocupante, né, Ariel? E essa nota que o Nicolás Maduro, o governo de Nicolás Maduro soltou, né, justamente põe também uma luz, um alerta em cima dessa situação, né? Já trazendo a questão da luta armada diante desse cenário. Isso pode piorar, Ariel, ao longo do dia, da semana? A gente tem como olhar uma perspectiva disso, Ariel? Por enquanto, tudo mistério, porque se o governo Trump está realizando esses ataques com mísseis ou ataques aéreos, tudo indica que devem ser ataques com mísseis, não é? Se são ataques para pressionar Maduro e assustar as Forças Armadas venezuelanas, as Forças Armadas venezuelanas são um derradeiro pilar de sustentação que Maduro teve nos últimos anos, desde que o regime dele se transformou numa ditadura escancarada. Recordando que Maduro foi eleito em 2013, mas depois, já a partir de 2016, começou a governar como ditador quando deixou de levar em conta o parlamento, que era de maioria opositora, e aí começou toda a repressão às manifestações e toda a repressão do regime sobre a oposição, e que no ano passado realizaram aquelas famosas eleições fraudulentas. É um regime que tem mais ou menos 850 presos políticos. Anteontem e no dia 26 de dezembro e anteontem, o regime havia liberado em 2 levas 90 pessoas e depois 85 pessoas que eram prisioneiros políticos, uma espécie de sinal de abertura, de flexibilização do regime em relação aos Estados Unidos. Não convenceu, evidentemente, né, porque continuam, segundo a organização não governamental Foro Penal Venezuelano, continuam como prisioneiras políticas mais de 800 pessoas. Então, a dúvida agora estes bombardeios, estas explosões por parte, tudo indica, dos Estados Unidos, vão continuar? Haverá um desembarque de tropas? Isso torna a coisa muito mais complicada, não é? Porque a Venezuela é um país grande, de grande porte, não é um país como países que os Estados Unidos invadiu no passado, como a Ilha de Granada, como a Ilha Pequena no Caribe, como Panamá, não é? Ou Haiti, ou a República Dominicana há quase 70 anos. É todo um cenário muito diferente, todo um cenário muito complexo. A Venezuela conta com o 3º maior exército da América do Sul, depois da Colômbia e do Brasil. Então, não é fácil uma invasão clássica à Venezuela. Outra coisa é se ocorreriam ataques por parte de comandos militares a certos pontos da Venezuela, ou se continuarão ataques aéreos, ataques por mísseis, e ver se isso depois se desdobra em alguma espécie de pressão, de negociação sobre o regime de Nicolás Maduro. E como eu dizia antes, se Maduro continuará tendo esse respaldo 100% dos militares venezuelanos, ou se haverá alguma espécie de racha e algum setor das Forças Armadas, que são real pilar de sustento de Maduro, se afastarão dele e tentarão derrubá-lo. As variáveis que despontam pela frente são muitas. O fato é que Maduro, dias atrás, teve uma conversa telefônica com Trump e, segundo Trump, o governo americano, a Casa Branca, ofereceu a Maduro um exílio seguro para ele e para sua família, mas Maduro retrucou dizendo que queria uma anistia geral e também o exílio para a cúpula chavista, ou seja, mais de uma centena de pessoas. Isso era impraticável e Trump recusou essa proposta, essa contraproposta de Maduro, e agora temos este desenlace ali de toda esta tensão, uma tensão que vem crescendo desde o dia 2 de setembro,
quando o presidente Trump instalou no Caribe, perto da Venezuela, uma frota de 8 navios, mais o maior porta-aviões do planeta, o USS Gerald Ford, e mais de 15 mil Marines, né, em toda a região, tanto em Porto Rico, bases americanas em Porto Rico, como também em Trinidad e Tobago. Marcelo. Exatamente, né, Ariel? E é até importante a gente comentar aqui no início de tudo, né, de quando essa tensão começou a aumentar entre os Estados Unidos e também a Venezuela, é importante destacar que o governo americano afirmava que o aumento ali de tropas, né, de equipes militares americanas na região, era com a justificativa de combater o narcotráfico internacional, né? E aí depois se veio outras falas, a tensão foi aumentando, que na verdade a intenção era derrubar o governo de Nicolás Maduro. Ariel, você está aqui comigo, agora 5h52 no horário de Brasília. Você que está chegando agora, bom dia. Essa é o nosso plantão, estamos ao vivo, o Bom Dia Sábado, edição especial, que está acompanhando ataques que ocorreram na Venezuela, nessa madrugada, às 2 da manhã, no horário local, 3 horas no horário de Brasília, nessa madrugada, na capital e também em outros estados. Quem se junta comigo nessa cobertura é a Sabina Simonato, que chega também aqui, que participa com a gente. Bom dia, Sabina. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia a você e bom dia, Ariel. Obrigada pela participação aqui no Bom Dia Sábado. Inclusive, eu estava acompanhando ali a conversa entre vocês. Esse seria o primeiro ataque militar dos Estados Unidos a um país da América do Sul em toda a história, né? Dos últimos 200 anos. Isso é importante ressaltar, Ariel? Exatamente. É muito interessante isso, Sabrina. Por quê? Porque ao longo desses 200 últimos anos, desde que os países da América Latina proclamaram suas independências entre 1810 e 1830, a grande maioria, o governo dos Estados Unidos, quando fazia alguma espécie de intervenção, era ou por intermédio de golpes de Estado ou por intervenções militares. Na América do Sul, Estados Unidos protagonizou várias intervenções derrubando governos civis ou governos militares, especialmente ao longo do século XX. Mas nunca havia feito uma intervenção com tropas próprias ou com ataques, com bombardeios feitos por forças americanas. Esses ataques haviam sido sempre no Caribe, na América Central e no México. O México sofreu várias guerras com os Estados Unidos, perdeu território para os Estados Unidos. As ilhas do Caribe, como Cuba, a República Dominicana, Haiti, a Ilha de Granada, foram invadidas pelos Estados Unidos em várias ocasiões. Também países da América Central, como um caso mais recente, no início dos anos 90, o Panamá, que foi invadido pelos Estados Unidos para derrubar o que era o homem forte do regime panamenho naquela época, o general Manuel Noriega, não é? Mas nunca havia acontecido na América do Sul, ou seja, estamos falando da América Central, Caribe, do resto da América Latina, mas a América do Sul, propriamente dita, nunca havia sido alvo de uma intervenção militar própria por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre havia tentado buscar intermediários, digamos assim, né, para derrubar regimes na região, mas essa é a primeira vez que acontece um ataque feito por forças americanas. Não, isso é histórico. Nunca havia acontecido nada assim em 200 anos de história. Também é interessante destacar que uma coisa é invadir o Panamá, um país pequeno, que inclusive tinha bases americanas dentro do território panamenho, não é? Com uma frota que era um pouco menor que a frota que está atualmente ali presente na frente do Caribe, mas naquela ocasião, no Panamá, foi necessário a intervenção de 26 mil soldados americanos. Então, é um país muito menor, ou seja, para poder invadir a Venezuela seria necessário uma proporção muitíssimo maior de soldados. E segundo os dados do Pentágono, ao longo dos últimos meses, a quantidade de soldados americanos que está ali acumulada no Caribe, em Porto Rico, em Trinidad e Tobago, é mais ou menos de 15 mil Marines. Então, se fosse o caso de uma invasão territorial da Venezuela, mais além dos bombardeios que estão sendo feitos, seria necessário uma força descomunal, muitíssimo maior, sem precedentes na história da região, porque os Estados Unidos sempre invadiram países
bem menores. Agora, o custo de uma invasão, se ocorrer, de uma invasão em grande escala, seria um custo muito complexo, porque isso levaria ao êxodo em massa imediato de milhões de venezuelanos fugindo da Venezuela, inclusive muitos entrando pela fronteira norte do Brasil, fugindo para a Colômbia, recordando que a Venezuela já tem 7 milhões de pessoas que estão morando no exterior, que foram embora da Venezuela ao longo dos últimos 13 anos. Então, além do mais, colocando em um cenário muito complexo toda a área do Caribe. Pensemos que está época de férias, os países do Caribe vivem do turismo, tudo isso colapsa neste exato momento devido a este cenário bélico que está despontando e que ainda não está muito claro para onde que irá, não é, Sabrina e Marcelo? Muito obrigada, Ariel Palacios, que pode voltar a qualquer momento nessa cobertura especial que você acompanha aqui com a gente, ao vivo às 5h57 da manhã pelo horário de Brasília, no Bom Dia Sábado. Muito obrigada, Ariel, pelas suas informações e suas explicações. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais, tá, Ariel? E fontes do governo americano confirmaram à agência Reuters e também à rede CBS que os ataques à Venezuela foram ordenados pela Casa Branca. Entre os alvos estariam instalações militares. Essa escalada faz parte da campanha de Trump para pressionar a saída de Nicolás Maduro. A Casa Branca ainda não comentou esses ataques. Como dissemos, o governo de Nicolás Maduro classificou o ataque como uma agressão militar e uma ameaça à paz internacional, em especial da América Latina e Caribe. A oposição venezuelana ainda não comentou esses ataques. Bom, agora são 5h58, horário de Brasília. A gente segue nessa edição especial do Bom Dia Sábado, acompanhando esses ataques que ocorreram na madrugada na Venezuela. A gente vai chamar para essa conversa também agora, direto de Lisboa, o Leonardo Monteiro, que também traz mais detalhes para nós. Léo, bom dia para você. O que você tem para compartilhar com a gente nesse momento, Léo? Bom dia. Oi, Marcelo, bom dia para você, para Sabina e para todo mundo. Bem, todas as redes de televisão aqui, imprensa europeia toda mobilizada, mas ainda não há uma reação, uma repercussão oficial de qualquer órgão aqui da União Europeia. Mas eu lembro que há 2 semanas e por mais um ano, ou seja, até janeiro de 2027, a União Europeia renovou as sanções aplicadas, impostas à Venezuela, tendo em conta a situação do país. Essas medidas restritivas, gente, são justificadas pelas ações, segundo a União Europeia, ações persistentes contra a democracia e o Estado de Direito, bem como as continuadas violações de direitos humanos e a repressão da oposição democrática, incluindo as eleições presidenciais de julho de 2024 de Nicolás Maduro, cujo resultado a União Europeia não reconhece. A gente aguarda a qualquer momento uma reação oficial do Conselho Europeu, da Comissão Europeia. O que a gente traz de novidade agora é que o presidente colombiano, Marcelo e Sabina, Gustavo Petro, convocou o Conselho de Segurança das Nações Unidas para uma reunião imediata. Também solicitou uma reunião da Organização dos Estados Americanos e afirmou que o posto de comando unificado foi ativado em Cúcuta, na fronteira colombiana com a Venezuela, e que o plano operacional está em vigor na fronteira. Como vocês já destacaram, o ataque acontece depois de semanas de pressão aí do governo Trump sobre o presidente Nicolás Maduro, acusado por Trump de tráfico de drogas, outros crimes nos Estados Unidos. O Trump diz ainda que Nicolás Maduro foi eleito ilegitimamente e está pessoalmente envolvido no tráfico de drogas no país. Vou relembrar um pouco aqui de tudo que está acontecendo, gente. Essa série de explosões ouvidas aí em Caracas, capital da Venezuela, durante a madrugada. O governo de Nicolás Maduro já soltou uma nota, já enviou um comunicado, afirmou que o país está sendo alvo de uma agressão militar dos Estados Unidos. Com isso, o país entrou em estado de emergência. De acordo com o comunicado oficial, os ataques aconteceram em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. Ainda de acordo com o governo venezuelano, o objetivo da ação americana seria assumir o controle das reservas de petróleo e minerais do país, mas que os Estados Unidos não vão ter sucesso em tomar esses recursos. Os relatos falam ainda, gente, em ataques quase que simultâneos em vários locais da capital. Por exemplo, o aeródromo militar La Carlota, no centro da cidade,
e a principal base militar de Fuerte Tiuna foram descritas por testemunhas como tendo sido afetadas. O governo venezuelano rejeita e denuncia a agressão militar dos Estados Unidos e convocou todas as forças sociais e políticas a ativar planos de mobilização. A nota venezuelana diz ainda que o ato constitui uma violação da Carta das Nações Unidas, especialmente ali nos artigos 1º e 2º, que consagram o respeito à soberania, à igualdade jurídica dos Estados e à proibição do uso da força, ameaçando a paz e a estabilidade internacional, concretamente da América Latina e do Caribe, colocando em grave risco a vida de milhões de pessoas. O governo venezuelano afirmou também mais cedo que as recentes ações das Forças Armadas Americanas, que incluem a apreensão de navios petroleiros no Caribe, como destacou você, Marcelo, Sabine e o Ariel, fazem parte de um plano para forçar a remoção de Maduro do poder e controlar as reservas de petróleo da Venezuela. Até agora, o governo norte-americano não confirmou a autoria dos ataques oficialmente, mas, como vocês disseram, de acordo com a rede de TV CBS News, foi mesmo o presidente Donald Trump quem ordenou o bombardeio, que inclui ataques a instalações militares. Há relatos, inclusive, de aviões sobrevoando a capital da Venezuela. Diversas regiões por lá estão sem energia elétrica depois dos relatos de explosões. Como eu disse, a Europa está mobilizada, aqui também, redes de televisão, imprensa, está todo mundo em atenção e já cobrando uma posição oficial da União Europeia, da Comissão Europeia, do Conselho Europeu sobre essa situação. Lembrando que a União Europeia também não reconhece as eleições de Nicolás Maduro, renovou sanções ao país, mas vamos ver o que a Europa fala sobre tudo que está acontecendo agora. Seguimos de olho aqui desse lado de cá do mundo, aqui no continente europeu. Seguimos juntos por aqui, Marcelo e Sabina. Obrigado, viu, Léo, por suas informações. E a qualquer momento a gente volta a se falar aqui, então, nessa cobertura especial sobre esses ataques à Venezuela. Obrigado, Léo. Até já, Léo. Relembrando que esses ataques começaram por volta da 1h, horário de Brasília, 1h30, horário local, ali em Caracas. Você vê imagens ali. A Associated Press, a agência, disse que ao menos 7 explosões foram reportadas em Caracas e que confirmou que aeronaves foram vistas sobrevoando em baixa altitude. Pedestres que estavam nas ruas correram ao ouvir os barulhos. Uma dessas mulheres disse: vamos ouvir um trechinho antes de eu continuar. Você imagina, então, moradores ali da região registrando isso de suas casas, né? Você vê que esse é um vídeo gravado ali por um dos moradores. Ali, a cortina de fumaça muito alta. Uma dessas pessoas disse que o chão inteiro tremeu. Ouviram explosões e aviões à distância. Esse é o depoimento de uma das mulheres que caminhava com 2 parentes voltando de uma festa de aniversário. Ela diz que o chão, parecia que o ar batia contra a gente. Olha lá. Esses episódios, olha os aviões sobrevoando as aeronaves, né? A baixa altitude mesmo, pelo menos 7. Vocês veem aí aqueles pontos mais escuros, tá vendo? Um atrás do outro. E uma cortina grande de fumaça. Mamá huevo, que loucura. Mocaí. Mira essa merda, explotaram allá toda essa merda, porque aqui não está explotando. Bom, tá aí então as imagens registradas por moradores, como a Sabina bem narrou nessa madrugada. Eu queria só relembrar aqui, importante, algumas questões que levaram à escalada dessa tensão entre Venezuela e Estados Unidos, né? O primeiro passo dessa operação, inclusive, veio crescendo desde o começo do governo Trump, no ano passado ainda. E piorou mais desde que os americanos mandaram o maior destacamento militar para a América Latina desde a década de 1960. É o que a gente vai acompanhar agora numa reportagem. A América Latina entrou em alerta no meio de agosto, quando os Estados Unidos enviaram os 3 primeiros navios militares para o Caribe, com cerca de 4.000 homens a bordo. A estratégia veio se desenhando desde o começo do governo de Donald Trump. Em uma das primeiras medidas deste mandato, o presidente classificou como terrorista a organização criminosa venezuelana Tren de Aragua e outros 7 cartéis do México e El Salvador.
Segundo o governo americano, o presidente Nicolás Maduro controla os criminosos da Venezuela. Maduro já tinha sido formalmente acusado pelo Departamento de Justiça por narcoterrorismo e por conspiração para importação de cocaína durante o primeiro mandato de Donald Trump em 2020. No início de setembro, militares americanos começaram a bombardear barcos no Caribe. Mais de 85 pessoas foram mortas em mais de 20 explosões, que inicialmente tinham como alvo locais próximos da costa venezuelana e depois se expandiram para perto da Colômbia, no Oceano Pacífico. Sem nunca apresentar provas, os Estados Unidos dizem que todos eram narcotraficantes transportando drogas. O alerta cresceu em outubro, quando Trump autorizou a CIA, a principal agência de inteligência dos Estados Unidos, a realizar operações secretas em solo venezuelano. Enquanto isso, na Venezuela, o governo de Maduro aumentou a mobilização de milícias e militares das Forças Armadas e convocou civis para alistamentos. Maduro sempre acusou os Estados Unidos de usar o tráfico de drogas como cortina de fumaça para pressionar por uma mudança de regime e assumir o controle das reservas de petróleo do país. Aos poucos, as ameaças e manobras arriscadas se intensificaram. Trump já tinha enviado caças americanos F-35 para a região, uns dos mais modernos e poderosos que existem. Depois, enviou o maior e mais poderoso porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford. No fim do mês passado, o Departamento de Estado oficializou no papel a acusação que vinha fazendo há meses. O chamado Cartel de Los Soles também virou uma organização terrorista liderada por Nicolás Maduro. Apesar da escalada, no dia 21 de novembro, conversou com Maduro por telefone. O venezuelano sugeriu manter o comando das Forças Armadas em troca de eleições livres e pediu ainda anistia global por qualquer crime que ele e a equipe dele tivessem cometido. Trump recusou e deu um ultimato, uma semana para o ditador deixar a Venezuela. Trump disse que garantiria passagem segura a ele, à esposa e ao filho, somente se ele concordasse em renunciar imediatamente. Um dia antes do prazo, Trump voltou a fazer ameaças. Disse que os Estados Unidos começariam a deter narcotraficantes em operações por terra em breve. E no dia 29 de novembro, publicou um aviso numa rede social dizendo que o espaço aéreo da Venezuela deveria ser considerado totalmente fechado. Grandes companhias aéreas do mundo todo suspenderam as viagens ao país. Agora, 6h09 no horário de Brasília, nós estamos então reforçando para você que está chegando agora numa cobertura especial sobre ataques militares, até então, informações preliminares dos Estados Unidos à capital Caracas, na Venezuela, e também outros 3 estados venezuelanos. Agora, a Força Aérea Americana, inclusive, proibiu os voos comerciais de companhias dos Estados Unidos sobre a Venezuela, justamente por causa de uma atividade militar em curso. No comunicado, a Força Aérea fala em risco à segurança de voo. Em aviso emitido, válido, inclusive que vale até a madrugada de domingo, a ordem não se aplica, inclusive, a aeronaves estrangeiras ou militares. Bom, até o momento a Casa Branca não se pronunciou, então a gente vai até Nova York com a nossa correspondente, a Carolina Cimente, que tem informações ao vivo. Carolina, bom dia. Bem-vinda aqui ao Bom Dia Sábado. Bom dia. Olha, a Casa Branca ainda não se pronunciou, mas a gente tem informações, eu sei que vocês já falaram sobre isso, de que algumas fontes americanas ligadas ao governo americano já confirmaram que essa ação foi tomada depois de uma ordem do presidente americano Donald Trump. Obviamente, a gente está aguardando alguma postagem ou alguma informação oficial dele ou da Casa Branca. A gente sabe que o presidente americano passa esse período agora de entre Natal, Ano Novo e esses dias na residência dele na Flórida, em Mar-a-Lago, mas extremamente ativo, recebendo chefes de Estado e fazendo postagens com informações oficiais. Então, obviamente,
essas informações muito em breve vão aparecer confirmando ou negando a informação de que esses ataques teriam sido dados a partir de uma ordem do próprio presidente Donald Trump. Não seria, porém, uma surpresa completa, porque, como a gente vem ouvindo de várias participações do Léo Monteiro e etc., os Estados Unidos vêm aumentando gradualmente nos últimos meses, desde mais ou menos agosto do ano passado, a presença militar no Caribe, em volta da Venezuela, no Mar do Caribe, do Pacífico também. E nesse momento tem mais de 15 mil soldados americanos naquela região e mais de 10 grandes navios de guerra ali também naquela região, o que é algo totalmente incomum historicamente, inclusive com a presença do maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, também ali naquela região próximo à Venezuela. Então, é obviamente uma situação de tensão militar que já vinha crescendo, que já vinha sendo estabelecida, e o próprio Donald Trump falou sobre isso uma semana atrás, um pouco menos de uma semana atrás, quando ele recebeu o primeiro-ministro de Israel na residência dele na Flórida, na terça-feira. Ele confirmou informações de que na semana anterior os Estados Unidos realmente já tinham feito um ataque a uma área da Venezuela, um porto, na verdade, da Venezuela. Ele não chegou a dar detalhes onde exatamente ficava esse porto, mas ele confirmou aquele ataque, dizendo que era um porto utilizado por traficantes para carregar barcos e transportar drogas para os Estados Unidos, e que os Estados Unidos realmente tinham realizado um ataque naquela área, ou seja, já em território, em território venezuelano. Depois, essa informação foi confirmada por alguns jornais americanos, inclusive o The New York Times, citando que tinha sido um ataque realizado pela inteligência americana, pela própria CIA. Mas o governo venezuelano não chegou a confirmar nada. E só para a gente, já vou te passar a palavra, Marcelo, mas tem também uma informação de que a embaixada americana na Colômbia teria passado a seguinte informação, que para todos os americanos que se encontram naquela região, principalmente na Venezuela, para nesse momento não sair de casa, não se expor, e pedindo a todos os americanos para que não viajem para a Venezuela. Então há aí um tipo de, pelo menos, um início de informação de que realmente os Estados Unidos podem estar... A gente sabe que os Estados Unidos suspenderam as operações na embaixada em Caracas em 2019, mas de que os Estados Unidos agora se preocupam com a vida e a segurança dos americanos na Venezuela nesse momento. Muito obrigada, Carolina Cimente, pelas suas informações. Qualquer nova atualização, qualquer outro se houver, aliás, de fato, um posicionamento oficial da Casa Branca, a gente pode conversar aqui ainda nessa edição especial do Bom Dia Sábado, agora 6 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília. Agradeço as suas informações. Marcelo. E olha, os ataques americanos à Venezuela atingiram bases militares, tá? Essas informações vão chegando pra gente a todo instante. O porta-voz da líder oposicionista Maria Corina Machado disse à rede americana CBS, disse que entre os locais atingidos estão Fuerte Tiuna, a principal base militar de Caracas. Inclusive, La Carlota, a principal base aérea na capital venezuelana, além de uma antena e um porto marítimo na costa caribenha. Inclusive, ali na costa do Caribe é onde estavam concentradas as equipes, as forças militares americanas. Já há alguns meses, a Casa Branca ainda não se manifestou sobre esses ataques. Estamos acompanhando a todo instante, pelas redes sociais, o perfil oficial do presidente americano Donald Trump, mas por hora não há ainda informações oficiais do governo americano confirmando, então, esses ataques, tá? Inclusive, informações preliminares de agências internacionais apontam de que a ordem para esse ataque à Venezuela veio, inclusive, do governo norte-americano, mas, como eu disse, as informações ainda preliminares e não confirmadas. Fato é, né, Marcelo, que há 4 meses, quando o governo americano começou a enviar a sua frota ali
para o Caribe, nas proximidades com o país. Já havia, segundo fontes, um indicativo, né, de que esses ataques muito provavelmente ocorreriam. Vamos voltar com a Carolina Cimente, que tem outras informações. É isso, né, Carolina? Já tinha uma expectativa, inclusive, nos últimos dias do ano que acabou de acabar, né? Já tinha, assim, um certo boato político de que esse ataque era iminente, de que, basicamente, a qualquer momento os Estados Unidos poderiam fazer um ataque à Venezuela. Agora, obviamente, não se pode, enfim, acreditar em boato, mas já existia uma expectativa, pelo menos, de que isso seria possível, e o próprio Donald Trump já tinha dito que sim, que iria fazer isso e que não estava simplesmente blefando com toda aquela formação militar ali nos arredores do país. Agora, a gente tem uma informação de que o Senado americano, ou o comitê, né, militar do Senado americano, está dizendo que não foi notificado sobre qualquer potencial ataque militar contra a Venezuela. Formalmente, esse seria o caminho normal, seria o caminho correto, né? Se os Estados Unidos querem iniciar uma guerra ou realizar um ataque militar, é normal que informe os senadores que fazem parte do comitê ligados à inteligência ou a questões militares no Senado, né? No Congresso americano, até porque o orçamento militar, etc., passa sempre pelo Congresso e pelo Senado. Tem também a seguinte informação de que o governo do Irã condena o ataque americano contra a Venezuela como uma violação da soberania nacional venezuelana. A gente sabe que o Irã é um dos países que os Estados Unidos tenta atingir desde que reimpôs em junho do ano passado as sanções contra o petróleo venezuelano. A Venezuela, obviamente, a gente sabe, é dona da maior reserva de petróleo do mundo. E os Estados Unidos, historicamente, tinham muitos negócios ligados ao petróleo venezuelano. Donald Trump chegou a falar sobre isso também nos últimos 10, 15 dias, dizendo que a Venezuela tinha roubado o petróleo e a indústria petrolífera americana, e desde então impôs sanções contra esse petróleo venezuelano nos últimos meses, e chegou, inclusive, os militares americanos chegaram, inclusive, a tomar 2 navios petroleiros venezuelanos. Então, o que aconteceu a partir disso é que Nicolás Maduro pediu para a Marinha venezuelana acompanhar os navios que saem dos portos venezuelanos a partir daquele momento, e tem até uma situação bastante curiosa, mas que pode se transformar, é uma situação em desenvolvimento ainda. Tem um navio petroleiro que saiu da Venezuela há alguns dias, e os militares americanos perseguiram esse navio, e ainda em navegação esse navio mudou de nome. Ele era chamado Bela 2, ele mudou de nome, passou a ser registrado como se fosse um navio russo, foi pintada uma bandeira russa no casco do navio, e aí se criou uma situação que os americanos, enfim, é completamente diferente tomar um petroleiro venezuelano, com petróleo venezuelano, ou tomar um petroleiro russo, né, com petróleo que já pertence à Rússia. Então, os militares americanos continuaram perseguindo esse navio, mas não tomaram posse dele, e mostra que é uma situação bastante tensa. Os Estados Unidos falaram que queriam sancionar o petróleo venezuelano por causa do governo do ditador Nicolás Maduro, mas também para evitar que esse petróleo fosse vendido, por exemplo, para o Irã. Então, para o Irã e também para a China. Então, obviamente, o Irã agora lançando uma nota oficial dizendo que condena esses ataques americanos contra a Venezuela, mostra que esses ataques, se confirmados, do governo americano contra Caracas, contra a Venezuela, como o maior grande ataque dos Estados Unidos a um país da América do Sul, mas talvez sendo o segundo, visto que os Estados Unidos já teriam feito isso 2 semanas atrás, segundo o próprio presidente americano Donald Trump, ele não é simplesmente um ataque contra a Venezuela, ele acaba atingindo também outros países que dão apoio
financeiro ou comercial à Venezuela nesse momento e que são países que têm uma relação, enfim, de bastante atrito com os Estados Unidos, como é o caso do Irã, que, como eu disse, lançou essa nota condenando os ataques americanos contra a Venezuela. Carolina, é importante você tocar nesse ponto, né? A China, a gente sabe que é a maior compradora de petróleo da Venezuela, esse petróleo que serve não só a interesses comerciais, mas também, como você disse, a geopolíticos, né? O lucro da venda ali para a China, com esse lucro a Venezuela injeta dinheiro em Cuba, o governo cubano também compra petróleo a um preço mais barato de Caracas, em troca, só para você entendendo um pouquinho dos bastidores disso, né? Cuba envia para a Venezuela agentes de segurança que ajudam a proteger o regime de Maduro, enfim. Essa operação americana vem acabando com um triângulo que tem só uma coisa em comum, né? Todo mundo é rival dos Estados Unidos. E se você, por gentileza, puder retomar essa informação que acaba de chegar com relação ao Senado, né? A informação do Comitê de Serviços Armados do Senado dos Estados Unidos. É isso? Eles dizem que não foram notificados sobre possíveis ataques militares à Venezuela. Exatamente. Eu estou até checando aqui porque eu acho que houve uma postagem do presidente americano, possivelmente confirmando esses ataques. Mas a comissão militar com senadores da inteligência e ligados à área militar dos Estados Unidos disseram, do Senado americano, disseram que não foram informados sobre nenhum ataque. E esse seria o caminho natural de uma... Donald Trump realmente fez uma postagem menos de um minuto atrás confirmando que os Estados Unidos fizeram um ataque em grande escala, um ataque de sucesso em grande escala contra a Venezuela e contra o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que tem, junto com a sua mulher... Donald Trump diz que Nicolás Maduro e a mulher dele foram capturados e retirados da Venezuela. Ele diz que essa operação foi feita em conjunto com as forças dos Estados Unidos e que mais detalhes serão passados. Então, que vai ter uma coletiva de imprensa às 11 horas da manhã em Mar-a-Lago, na Flórida. Obrigada pela atenção. E ele assina, presidente Donald Trump. Então, basicamente, o presidente dos Estados Unidos acabou de postar numa rede social que os ataques americanos contra a Venezuela tiveram sucesso e que o ditador Nicolás Maduro e a mulher dele foram retirados do país, capturados e retirados da Venezuela com sucesso pelas forças americanas e que mais informações serão passadas em uma coletiva de imprensa às 11 horas da manhã do horário americano, ou seja, 1h da tarde do horário de Brasília, a partir da residência do presidente americano em Mar-a-Lago, na Flórida. Essa é uma informação que a gente não tinha até agora, que então, basicamente, o presidente da Venezuela foi raptado pelas forças americanas do território venezuelano, segundo afirma o presidente americano numa rede social, e confirmando então que esses ataques foram feitos pelas forças americanas. Obviamente, haverá uma reação gigantesca no mundo a partir de agora. Carolina Cimente, muito importante a informação que você acaba de nos trazer. Vocês viram, né, o jornalismo da Globo mobilizado. Em primeira mão, a Carolina nos traz as informações. Vocês ouviram até o barulhinho do teclado, ela digitando, porque havia essa possibilidade do presidente Donald Trump se manifestar. Em menos de um minuto da postagem, a Carol já traz essa informação para a gente. Vamos retomar, então. Nicolás Maduro, segundo Trump, e a mulher dele foram capturados e retirados da Venezuela. É isso, Carol? Exatamente. E agora as agências de notícias começam a passar essa informação também, mas ela basicamente foi postada pelo presidente americano há poucos minutos, dizendo que os Estados Unidos realizaram um ataque em grande escala contra a Venezuela, e já tem inclusive informações de um ministro venezuelano dizendo que áreas civis da Venezuela foram atacadas, mas acho que mais importante ainda do que isso é o fato de que o presidente americano diz exatamente assim: os Estados Unidos atingiram a Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, junto com a sua mulher, capturado e retirado do país.
Quer dizer, Donald Trump basicamente confirma que as forças americanas capturaram, retiraram Nicolás Maduro e a mulher dele da Venezuela e realizaram um ataque em grande escala contra a Venezuela. A gente já tem reações, inclusive, dizendo que áreas civis da Venezuela foram atingidas, segundo o ministro da Defesa venezuelano, e que ele também, o Ministério da Defesa, está começando a ter informações sobre mortos e feridos depois desse ataque. A gente ainda não falou sobre isso porque a gente não tinha nenhuma informação sobre civis atingidos ou mortos e feridos, mas agora o Ministério da Defesa da Venezuela confirma que aconteceram ataques, inclusive em áreas civis, e que agora começa, inclusive, a contar o número de mortos e feridos. Dá a entender que há mortos e feridos. Pelas imagens que a gente viu, principalmente em redes sociais, de explosões grandes em áreas urbanas, dava para imaginar que algo, enfim, desse tipo estava acontecendo. Mas essa informação agora transforma toda a dimensão desse ataque americano contra a Venezuela. O presidente americano anunciando que foram os Estados Unidos, com um conjunto de forças militares dos Estados Unidos, que realizaram esse ataque, e também confirmando ou dizendo, informando o mundo que os Estados Unidos capturaram e retiraram do país o presidente, o ditador Nicolás Maduro, e a mulher dele, e que mais informações serão passadas em uma coletiva de imprensa às 11 horas da manhã do horário da Flórida, 1 hora da tarde do horário de Brasília, ainda hoje, nesse sábado. A Venezuela, o Ministério da Defesa da Venezuela diz que não há presença de tropas americanas ou tropas estrangeiras na Venezuela, mas, de alguma forma, o ditador Nicolás Maduro foi retirado do país. A gente não sabe se foi de uma forma violenta ou se houve uma negociação antes desse ataque ou durante esse ataque para que ele saísse do país. Eu acho que essa informação é vital para entender, né? Porque inicialmente, meses atrás, Donald Trump já tinha dito que tinha conversado por telefone com Nicolás Maduro e que tinha oferecido uma via de saída para o ditador e a família dele, para que não ficassem na Venezuela, para que abrissem mão do governo, do poder da Venezuela. Donald Trump já tinha deixado muito claro que era a favor de uma mudança de regime, de uma mudança de governo na Venezuela. E agora anuncia, então, na sua própria rede social que esse ataque aconteceu e que o presidente Nicolás Maduro, junto com a mulher dele, foram capturados e retirados do país. Quando ele usa a palavra capturado, obviamente, não parece que tenha sido de forma pacífica e que tenha sido um convite para ele simplesmente deixar o poder e deixar o país. Mas eu estou só conjecturando, lendo essa palavra, captured. Mas a gente vai ter mais informações, com certeza, nos próximos minutos e, obviamente, nas próximas horas, quando essa coletiva de imprensa acontecer. Muito obrigada, Carolina Cimente, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente pode conversar. Vamos pegar o gancho. Ela falava sobre esse pronunciamento do presidente Donald Trump através de uma rede social. Vamos trocar a imagem aqui, porque nós já temos esse pronunciamento aqui na tela, Marcelo. Temos já traduzido para você que está acompanhando com a gente. Então vamos lá as palavras de Donald Trump. Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com a sua esposa. Esta operação foi realizada em conjunto com as forças de segurança americanas. Aí ele diz que mais detalhes em breve, de que vai haver uma coletiva de imprensa hoje às 11 horas da manhã em Mar-a-Lago. E agradeceu a atenção de todos e assinou essa nota, então, na rede social, o presidente Donald Trump. Lembrando que essa coletiva de imprensa às 11 horas da manhã é no horário local. Você que está com a gente agora, nesse momento aqui na TV Globo, estamos numa cobertura especial sobre ataques que ocorreram por volta de 2 horas da manhã, ataques militares. Agora já se sabe que foi para a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro.
Então, se sabe que foi os Estados Unidos de fato. Estamos acompanhando de perto toda essa situação. Segundo as palavras do presidente Donald Trump, né? Ele que diz que os Estados Unidos realizaram com sucesso esse ataque em larga escala contra a Venezuela. Olha lá as imagens, Marcelo. Vamos ouvir em detalhes o que moradores ali da região gravaram. São vídeos que circulam nas redes sociais, tá? Para você que está chegando agora no Bom Dia Sábado, às 6 horas e 31 minutos. Olha a fumaça saindo de instalações militares e aeronaves também sobrevoando Caracas em baixa altitude. Ou pelo menos 7 explosões foram ouvidas em Caracas no intervalo de 30 minutos. Até então, o governo venezuelano afirmava ainda, né, que o objetivo dessa operação militar aí americana seria tomar recursos estratégicos, inclusive petróleo, minerais do país. No comunicado, inclusive, ainda disse que os Estados Unidos tentavam impor uma guerra colonial e forçarem uma mudança de regime. Agora, com essa postagem, Sabina, do presidente americano Donald Trump, se entende, então, de fato, que o objetivo, se isso de fato ocorreu, se concretizou, foi a captura, então, de Nicolás Maduro, o presidente venezuelano, ele e a esposa dele. E vamos acompanhar em breve com especialistas, com Ariel Palácio, as repercussões e os desdobramentos diante desse ponto, né? Com a captura de Nicolás Maduro e de sua mulher. Lembrando que o governo venezuelano afirmou que o país foi alvo de uma agressão militar dos Estados Unidos. Vamos falar mais um pouquinho sobre o ditador Nicolás Maduro, porque herdeiro político de Hugo Chávez, Nicolás Maduro estava no poder há quase 13 anos. Foi um período marcado por crise econômica grave, repressão violenta, erosão da democracia e também das instituições. Marcelo. Vamos ver. O fim da era Maduro é também, na prática, o fim de 25 anos de chavismo no poder. Nicolás Maduro e Hugo Chávez eram aliados desde 1992, ano da tentativa fracassada de golpe de Estado. Quando Chávez foi eleito, anos mais tarde, Maduro participou da Assembleia que reescreveu a Constituição. Depois virou deputado, ministro das Relações Exteriores e, finalmente, vice-presidente em 2012, quando Chávez, com câncer, o escolheu como sucessor. Um mês depois da morte do padrinho político, Maduro foi eleito presidente, em 2013. Derrotou o principal líder da oposição, Henrique Capriles, por uma margem apertada, na primeira de muitas eleições presidenciais e legislativas que viriam a ser contestadas no futuro. Com o apoio das Forças Armadas e da polícia, o ex-líder sindical foi consolidando o autoritarismo aos poucos. Nicolás Maduro substituiu 13 juízes do Tribunal Supremo de Justiça. Anulou os poderes do parlamento, depois que os deputados da oposição conquistaram a maioria da casa. E convocou eleições para eleger uma Assembleia Constituinte que atuou em paralelo ao Legislativo por 3 anos. Protestos se espalharam pelo país em 2017. O governo reprimiu com violência. Ao menos 120 pessoas morreram e milhares foram presas. A onda de manifestações motivou a abertura de uma investigação contra Maduro, que se arrasta até hoje no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. A ONU também investigou relatos de torturas, execuções e desaparecimentos forçados. No primeiro mandato, a economia entrou em colapso, intensificado pela queda do preço do petróleo no mercado internacional. É a maior fonte de receita do país. A inflação disparou, com pico de 130.000% num ano. A população enfrentou escassez de medicamentos, alimentos e produtos básicos, como papel higiênico, leite e farinha. Sanções internacionais agravaram o cenário, impostas especialmente pelos Estados Unidos e países europeus, por diversos motivos: violação de direitos humanos, corrupção e interferência em eleições, por exemplo.
E não é de hoje que essa crise atravessa as fronteiras do país. Os problemas políticos e econômicos viraram também uma crise humanitária, que Roraima viu de perto. Segundo a ONU, quase 8 milhões de venezuelanos foram para os países vizinhos desde 2014. Mais de 1 em cada 4 habitantes. Mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza e 30% na extrema pobreza. Foi depois da reeleição de 2018 que um nome da oposição ficou famoso no mundo todo: Juan Guaidó. Observadores internacionais, a Organização dos Estados Americanos e a União Europeia não reconheceram a vitória de Maduro. Disseram que o processo eleitoral não tinha sido transparente, justo e democrático. Guaidó era presidente do parlamento supostamente anulado e se declarou presidente interino depois de acusar Maduro de usurpar os poderes da República. Foi reconhecido como novo líder legítimo por mais de 50 países, entre eles os Estados Unidos, comandados por Donald Trump à época. Mas Maduro resistiu. Houve mais protestos, mortes e prisões. Que viva o mapa completo de Venezuela! A crise seguinte foi criada pelas ameaças de Maduro de anexar a região de Essequibo, parte do território do país vizinho, Guiana. Mas ele ficou na bravata. No ano passado, mais uma eleição contestada, a terceira. Maduro chegou a declarar que o país veria banho de sangue e guerra civil se ele perdesse. O Tribunal Supremo impediu a principal líder da oposição, Maria Corina Machado, de concorrer. Ela apoiou outro nome, o ex-diplomata Edmundo Gonzalez, declarado derrotado na eleição. O Instituto Carter e a ONU acompanharam a votação e denunciaram irregularidades. Brasil, Estados Unidos, Europa e dezenas de países não reconheceram a vitória de Maduro. Gonzalez virou alvo de um mandado de prisão por conspiração e hoje está exilado na Espanha. Mais uma vez, Maduro resistiu. Até agora. 6 horas e 38 minutos. Para você que está chegando agora, essa cobertura é especial aqui no Bom Dia Sábado. São os ataques dos Estados Unidos à Venezuela, ataques esses confirmados pelo presidente Donald Trump numa rede social agora há pouco, Marcelo. Exatamente, nós colocamos aqui para vocês, Donald Trump que confirma que esses ataques foram realizados por tropas militares americanas e de que foi feita a captura até então do presidente venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa. As primeiras informações de que eles foram retirados de casa e levados por aeronaves, mas não se sabe ainda para onde. É isso, ninguém sabe para onde Maduro foi levado, nem sob qual base legal ocorreu a captura. O governo da venezuelana não havia até então se pronunciado sobre as imagens, nem confirmado a prisão do presidente, mas essa informação vem de uma rede social do presidente Donald Trump. Mais detalhes, segundo o presidente americano, serão apresentados numa coletiva de imprensa marcada para as 11 horas da manhã, horário do local, na Flórida. Lembrando que o Itamaraty ainda não se pronunciou sobre essa captura do ditador Nicolás Maduro e certamente esse fato terá uma repercussão mundial e um desdobramento agora, uma escalada enorme. A partir de agora, nós vamos entender o que está acontecendo, né? Onde é que fica a Venezuela? Vamos apresentar para o nosso público o que está acontecendo por lá e onde fica esse país, Marcelo. Vamos lá. Aqui no telão, vocês acompanham junto com a gente, né? Onde está a Venezuela? Está aqui entre a Colômbia, a Guiana e aqui embaixo nós temos o Brasil, tá? Aqui em cima, no topo, nós temos Caracas e o Mar do Caribe. Mar do Caribe, onde as tropas americanas estavam posicionadas, inclusive, desde o fim de agosto, e alguns ataques ocorreram, então, por ali, a algumas plataformas, a alguns navios, justamente, na época, informações do governo americano de que estavam ali com a justificativa de combater o narcotráfico na região. E aí essa tensão, ela foi aumentando na medida com que o governo americano, Donald Trump, também ia impondo algumas questões, como, por exemplo, aumentando a recompensa para a captura de Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela.
Olha, são quase 28 milhões e meio de habitantes que falam espanhol, é o que a gente vai acompanhar aqui nesse outro telão, uma população ali que beira quase 30 milhões de pessoas. A moeda, Marcelo, a gente tem o Bolívar, que caiu mais de 70% em relação ao dólar no ano passado, em 2025. Qual que é a área? 912 mil quilômetros quadrados. O território venezuelano tem uma área equivalente ao do estado de Mato Grosso, para você conseguir fazer essa comparação. A capital e maior cidade é Caracas, como também a gente pode acompanhar aqui na tela. O ponto-chave dos ataques, então, na madrugada de hoje. A Venezuela, gente, é um país rico em recursos naturais e tem, inclusive, a maior reserva de petróleo do mundo, cerca de 17% do estoque mundial. A economia atingiu cerca de 120 bilhões de dólares, né, o PIB, no ano de 2024. 25% disso são representados pelo setor de óleo e gás. Um dos problemas crônicos é a hiperinflação, que durou 4 anos e levou à queda de 80%, então, do PIB. O governo atribuiu a instabilidade econômica às sanções impostas pelos Estados Unidos em 2017 e ao embargo do petróleo em 2019, quando a inflação chegou a impressionantes 130.000% ao ano. Importante lembrar que o Banco Central venezuelano não divulga dados sobre a inflação há um ano. É isso, às 6 horas e 42 minutos, a gente deu um balanço, um histórico, né, sobre o território venezuelano. Relembrando, os ataques começaram, essa cobertura é especial, porque por volta da 1h30, horário local, 2 da manhã, 2h30, horário de Brasília, ataques foram vistos, explosões ali em Caracas, há pelo menos 7 aeronaves, numa altitude baixa, tá vendo ali nas imagens? E tudo isso foi gravado por moradores ali da região que estavam assustadíssimos. Pessoas também acompanhando, estavam nas ruas, pedestres saíram correndo. Há relatos de que o chão tremia, Marcelo. Olha lá os bombardeios e um morador de dentro de sua casa, olha pela janela, registrando tudo. Exato. Ainda é tudo muito preliminar, ainda não se sabe se há feridos, está tudo sendo apurado. Autoridades, inclusive, Carolina Cimente nos trouxe já a informação de que autoridades se manifestam já de que há feridos, mas tudo isso ainda precisa ser confirmado, não se sabe a quantidade de feridos, civis, militares. Tudo isso a gente vem trazendo à medida em que as informações vão chegando. O importante é destacar que há poucos minutos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou numa rede social a informação de que o ditador Nicolás Maduro e sua esposa foram, inclusive, capturados. Essa informação é muito importante, né, Marcelo? Ainda não se sabe, inclusive, para onde eles foram levados, tá? Essa informação ainda não se tem. Eles foram, inclusive, retirados do país, da casa deles, de acordo com a postagem feita pelo presidente Donald Trump, e não se sabe para onde Nicolás Maduro e a esposa foram levados. Isso é um fato. O que significa a captura dos dois? Nós vamos falar ao vivo com o professor Vitélio Brustolin, da Universidade Federal Fluminense. Está aparecendo já aqui no telão com a gente, Marcelo. Professor, bom dia. O senhor deve estar acompanhando certamente as informações ali em tempo real. E agora a captura de Nicolás Maduro e de sua esposa, segundo postagem do presidente americano Donald Trump. Bom dia. Bom dia, Sabina, Marcelo. Tenho acompanhado, sim. O que isso significa, professor? O que isso representa? Pois é, Sabina. O que acontece é que a Constituição da Venezuela prevê uma transição de poder quando o presidente é deposto ou renuncia, mas isso sem intervenção externa. Então, teoricamente, na Constituição está previsto que a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente do Maduro, fiel ao regime, ficaria no poder. Mas, em segundo lugar, ficaria o Jorge Rodrigues, né, que é o presidente da Assembleia. Mas é muito improvável que o Maduro tenha sido deposto para que haja uma continuidade desse regime.
Do lado da oposição, quem venceu as eleições do ano passado foi o Edmundo González Urrutia, né? Ele venceu com 67% dos votos, isso está comprovado nas atas que foram entregues à Organização dos Estados Americanos, e ele foi o candidato apoiado pela Maria Corina Machado. Agora, nesse momento, é necessário que se faça uma transição de poder, porque a Venezuela tem mais de 2.000 generais que sustentam esse regime, e o Edmundo González já ofereceu anistia a esses generais para que a situação não se transforme numa guerra civil, Sabina. Ô, professor, e a partir de agora, é certo que uma coletiva, outros detalhes dessa operação não foram divulgados, uma coletiva vai ser feita ali pelo presidente Donald Trump por volta das 11 horas da manhã, mas agora, o que esperar daqui para frente, professor? Pois é, Sabina, nós sabemos que o Trump quer o pacote completo na Venezuela, né? Porque na campanha eleitoral ele falou do petróleo da Venezuela, a maior reserva do mundo, são 303 bilhões de barris confirmados. Ele acusou a Venezuela de roubar empresas americanas como a Chevron, a ExxonMobil, a ConocoPhillips, quando em 2006, 2007 o Chávez nacionalizou o petróleo. Mas também sabemos que o Trump quer combater o narcotráfico. Essa operação que tem no Caribe, próximo à Venezuela, não é a única operação naval dos Estados Unidos. Tem uma operação no Pacífico, a Pacific Viper, para combater o tráfico de drogas de outros países, como Colômbia, Equador, Peru, e rotas que passem pelos Andes e pela América Central. E sabemos que o Trump quer a retirada do Maduro do poder, o que está em vias, está acontecendo agora. Então, o que nós podemos esperar? Podemos esperar uma situação em que os Estados Unidos tentem colocar um novo governo na Venezuela. Isso pode ser negociado, inclusive, com os generais, e que os Estados Unidos tentarão beneficiar suas empresas, sobretudo a Chevron, que ainda tem uma joint venture na região, tem autorização do OFAC, do escritório do Departamento de Tesouro, para atuar na região. Então, é o pacote completo que está em vias de acontecer. Isso pode gerar, sim, protestos na ONU e de parceiros da Venezuela, como Rússia, China, Irã, e o Irã, inclusive, já se pronunciou, mas dificilmente alguém vai conseguir fazer alguma coisa para impedir a operação que está em andamento, Sabina. É isso, há um interesse em assumir o controle ali das reservas de petróleo venezuelanas. Pois não, Marcelo? Agora, professor, eu queria aproveitar justamente para quem está em casa, tenho certeza que muita gente está se perguntando. Com essa informação de que o presidente Nicolás Maduro foi capturado por equipes militares dos Estados Unidos dentro do próprio país, o que isso significa a partir de agora, desse momento, né? Quais são os próximos passos agora? Será instituído alguém ali para controlar o país? A Câmara local? Como que vai funcionar, então, essa mecânica, professor? Marcelo, tem que haver uma transição de poder negociada, porque a Venezuela tem 340 mil militares, incluindo aí os paramilitares. São mais de 2.000 generais. Para a gente fazer uma comparação, o Brasil tem um contingente de 360 mil e tem 300 generais, já é considerado muito. O Maduro foi promovendo esses generais para conseguir manter a sustentação do regime. Então, tem general, eles não têm atividade fim para todos os generais. Alguns controlam emissoras estatais de TV, outros trabalham com mineração, com exploração de petróleo, com contrabando. Tem generais envolvidos em tráfico de drogas, conforme comprovam os relatórios de inteligência. Então, é necessário que haja uma transição de poder, e aí existem vários relatórios da ONU, da Comissão de Direitos Humanos, demonstrando que esse regime tem cometido crimes contra a população da Venezuela há mais de 2 décadas. São perseguições, são torturas, estupros. A Venezuela é um país com 28 milhões de pessoas que tem 8 milhões de refugiados. 630 mil deles no Brasil, 3 milhões na Colômbia, mais de 1 milhão no Chile, mais de 1 milhão na Argentina. Então, é necessário que haja uma transição. O que o Edmundo González, que venceu as eleições com 67% dos votos, conforme demonstram as atas, está sugerindo é uma anistia. Mas isso precisa de aprovação popular, as pessoas vão ter que julgar o que aconteceu durante esses regimes do Chávez e do Maduro, Marcelo. Professor, um diplomata venezuelano avalia que essa pressão sobre a Venezuela é um recado para a América Latina contra a China. Como que o senhor vê isso? Bom, não há dúvida sobre a nova estratégia dos Estados Unidos, que foi publicada no início de dezembro, a Estratégia Nacional de Segurança, e a prioridade é, sim, a América Latina. O Trump já havia fazendo direcionamentos para a região quando exigiu que a Argentina se afastasse da China para fazer um swap cambial para a Argentina.
O Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, já havia dito que os Estados Unidos querem voltar a ser o principal parceiro comercial do Brasil, foram ultrapassados pela China em 2009. Existe uma pressão sobre a Colômbia, sobre o Chile, sobre outros países da região. A América Latina é prioridade nessa nova doutrina Monroe dos Estados Unidos. Tem sido chamada de doutrina Donroe, né? Uma mistura de Donald Trump com Monroe, que foi quem instituiu a doutrina lá em 1823 e que previa que a América não poderia sofrer influência externa de outras potências, as Américas, né? O continente americano. Isso acontece novamente neste momento, Sabina. Obrigado, viu, professor? Professor Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, ao vivo com a gente nessa cobertura especial, então, sobre esses ataques das tropas americanas à Venezuela, à capital Caracas. Obrigado por suas informações, professor. Um bom dia, viu? Obrigada, professor. Vamos aproveitar e voltar com o Ariel Palacios. Ariel Palacios, que no começo dessa edição do Bom Dia Sábado já conversava com a gente. Ariel, e de uma entrada para outra, quanta coisa já mudou. Você deve estar acompanhando, né? Exatamente, como todo o cenário ficou acelerado. Bom, vamos então um resumo do que tem acontecido ao longo da última meia hora praticamente, né? O presidente Trump colocou nas redes sociais a informação que o Nicolás Maduro, o autocrata venezuelano, foi capturado e levado para fora do país, para fora da Venezuela. É interessante destacar que no comunicado Trump ainda chama Maduro de presidente, não de ditador, de presidente, não como ex-presidente. E que essa operação foi feita por forças americanas. Então agora começa uma série de questões a partir desse ponto. Primeiro, como Maduro e sua esposa Cilia Flores foram capturados, onde ele estava, em que lugar ele estava, não é? Houve alguma colaboração de parte das forças militares venezuelanas que decidiram deixar de lado, abandonar Nicolás Maduro, recordando que o exército venezuelano foi amplamente beneficiado por Maduro. Maduro era um civil, não tinha o carisma e os vínculos militares que seu antecessor tinha, o então presidente, o já falecido presidente Hugo Chávez. Ele cedeu muito para os militares, então os militares se integraram de uma forma totalmente enraizada à cúpula do poder da Venezuela. Então, houve alguma espécie de colaboração de forças militares venezuelanas para que essa captura de Maduro pudesse ter sido realizada, ou foram comandos americanos que desceram em algum lugar, capturaram e transferiram Maduro e sua esposa imediatamente? Mais pessoas da cúpula chavista foram capturadas e levadas junto com Maduro, ou foi só Maduro e Cilia Flores? A outra pergunta é: para onde Maduro está sendo levado nesse momento? Não é? Teria que ser, teoricamente, algum país aliado, algum país amigável com Maduro, com o qual, com certeza, já estava sendo negociada, o governo americano já estava negociando, ou já havia alguma espécie de conversa, não é, sobre esse exílio de Maduro. Há uma lista, que não é curtíssima, mas também não é longa, de países para onde Maduro poderia estar sendo levado. Alguns que são evidentes, como ser levado para a Rússia, de Vladimir Putin, um dos principais aliados de Maduro, ou a China, de Xi Jinping, também com vínculos fortíssimos com o regime de Nicolás Maduro. Talvez também países aliados, mas de menor peso, como a Turquia, do presidente Erdogan, que, por outro lado, também é aliado dos Estados Unidos. Erdogan é uma figura que joga com os dois lados, tem boas relações com Trump e, ao mesmo tempo, tem excelentes relações comerciais com o regime, do ex-autocrata venezuelano Nicolás Maduro. Também poderiam ser outros países, como os países do Golfo Pérsico, já que Maduro tem ótimas relações com as monarquias absolutistas ali do mundo árabe. Enfim, então essa é outra das perguntas, não é? E agora vem a outra parte. Quem está no poder neste momento em Caracas? Que evidentemente não é a oposição, porque não houve tempo de preparar alguém da oposição para já estar no comando ali. Talvez seja
alguém que participava do regime, como hipoteticamente a vice-presidente Delcy Rodrigues. Delcy Rodrigues, inclusive, foi apontada como uma eventual traidora semanas atrás, quando a imprensa americana citou que Delcy Rodrigues e seu irmão Jorge Rodrigues, que é o poderoso presidente da Assembleia Nacional, que é o parlamento venezuelano, estavam conversando com o governo Trump sobre uma eventual transição. Maduro, na conversa que teve com Donald Trump semanas atrás, segundo as informações da Casa Branca, Maduro teria também falado na figura de Delcy Rodrigues como uma figura de transição, mas nesse caso era para uma saída ordenada de Maduro do poder, e o que Maduro havia proposto na ocasião, segundo a imprensa americana havia dito na época, era que Delcy Rodrigues ficasse no poder por 2 anos, preparando uma transição suave, entre aspas, entre o chavismo e a oposição. Mas acontece que Delcy Rodrigues e seu irmão Jorge Rodrigues são figuras radicais dentro do chavismo. Então temos que ver se essa hipótese dos irmãos Rodrigues poderia ser uma alternativa ou não. A outra questão é: haverá resistência por parte das Forças Armadas venezuelanas ou elas se esfacelarão? Como fica a situação das milícias populares? São civis, centenas de milhares de civis que o regime esteve treinando, não é? E que parte deles estão armados. E isso pode gerar uma eventual futura guerrilha, o que tornaria a Venezuela um país com colossais problemas. Recordando que os Estados Unidos participaram de várias deposições de governos civis ou militares, ditadores ou não, nas últimas décadas, especialmente no Oriente Médio e na África, no caso do Afeganistão, da Líbia ou Iraque, esses países ficaram pior do que estão. Porque houve a saída dos regimes, mas não houve uma entrada de um regime democrático sólido, né? São circunstâncias diferentes, evidentemente, mas temos que levar em conta também essa hipótese que a retirada de um ditador não necessariamente resolve todos os problemas do país. Isso fica muito claro no caso que citei: Líbia, Iraque e Afeganistão. Ficaram, inclusive, piores. Então temos que ver como está sendo preparada uma transição para que não aconteça a mesma catástrofe que aconteceu nesses países que citei. Acima de tudo, como fica a oposição, né? A líder opositora, Maria Corina Machado, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz recentemente em Oslo, né? E o Edmundo Gonçalves Urrutia, que foi o candidato opositor nas eleições de julho do ano passado, eleições que Maduro realizou fraude, né? E que supostamente, segundo a oposição, ele teria tido mais de 2/3 dos votos venezuelanos na ocasião. Eles voltaram para a Venezuela, começarão a preparação para a instalação da oposição no poder, e aí vem a outra grande questão: haverá uma anistia para poder governar um país do tamanho da Venezuela, não é, que não poderá, devido às suas dimensões, ser ocupado por forças americanas em toda a sua extensão? Terá que haver alguma espécie de negociação, alguma espécie de anistia que permita que parte do atual regime concorde em ceder o poder de uma forma ordenada nos próximos tempos? São muitas perguntas que ficam pela frente, inclusive como ficam os chavistas dissidentes, porque a sociedade venezuelana, neste momento, nos últimos anos, esteve dividida em 3 setores, basicamente. E, por um lado, era o pessoal do Maduro, o chavismo governista, né, ou os maduristas. Por outro lado, os chavistas dissidentes, muitos chavistas históricos, que haviam considerado que Maduro havia traído os ideais do Hugo Chávez e haviam se afastado de Maduro. Inclusive, Maduro colocou na cadeia várias dessas pessoas chavistas históricos que haviam começado a criticá-lo. Inclusive, Maduro fez uma intervenção no Partido Comunista Venezuelano, né, porque o Partido Comunista havia se tornado crítico de Nicolás Maduro, e Maduro colocou vários de seus líderes na prisão. Então, esse pessoal que era crítico de Maduro, mas que ao mesmo tempo não digere a oposição clássica, é uma terceira posição, como ficam essas pessoas perante esse novo cenário? E, além de tudo, como ficam os venezuelanos que partiram em êxodo, 7 milhões de pessoas que ao longo dos últimos 12, 13 anos
foram embora da Venezuela, não é? Vários, inclusive muitos deles exilados políticos, tentarão voltar para a Venezuela, vão esperar. É uma miríade, uma saraivada de perguntas que ficam pela frente. Ariel, você comentou bem, falou sobre essa questão da Maria Corina Machado, justamente sobre o Prêmio Nobel da Paz, né, que ela ganhou. E aí a gente fica de olho também nisso aqui no Brasil, né, porque o maior desafio do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, é manter a paz, né, aqui na América Latina. Como que a gente observa agora isso diante dessa captura do ditador Nicolás Maduro e a mulher dele, né? O governo brasileiro, o Itamaraty, ainda não se manifestou, não temos ainda nenhum posicionamento oficial. Mas fato é que isso, de certa forma, vai pegar todos nós aqui, né? Gera uma tensão na região, né, Ariel? Exatamente, até porque se a situação, como dissemos, a retirada de um ditador não necessariamente implica em paz e tranquilidade de forma imediata. Né? Temos que ver como é que fica a situação venezuelana a partir de hoje. Então não descartemos que muitas pessoas tentem sair do país. E um dos países para onde muitas pessoas poderiam tentar ir, civis, assustados, com o caos que poderia surgir de toda esta situação, se não houver um governo de transição que coloque ordem em toda esta confusão, né, muitas pessoas poderiam tentar fugir atropeladamente da Venezuela, e um dos lugares para onde poderiam ir seria o Brasil. Temos que ficar de olho então na fronteira ali de Roraima, não é? Como é que fica a situação, se vários venezuelanos tentarão entrar no Brasil nestas próximas horas ou nos próximos dias, ou se inclusive, não apenas me referindo aos civis venezuelanos, a população comum venezuelana, mas também várias lideranças do chavismo tentarão, que não conseguiram ser levadas por exílio com Maduro e sua mulher Cília Flores, se tentarão ir para o Brasil para tentar alguma espécie de refúgio em terras brasileiras. Muitos tentarão ir para Cuba, né, mas o tráfico, inclusive aéreo, via Caribe agora está totalmente complicado devido à presença americana na região. Então, fugir para Cuba, que é um aliado fortíssimo, é um aliado fortíssimo do ex-regime de Nicolás Maduro, ou do ex-ditador Nicolás Maduro, porque não sabemos ainda que formato de governo haverá agora na Venezuela, né? Fica muito complicado de fugir para lá. Então, muitas pessoas tentarão, possivelmente, fugir para o Brasil. As fronteiras venezuelanas são poucas, Colômbia, Venezuela e Guiana. Recordando que a Guiana se tornou inimiga da Venezuela porque Maduro reivindicava 75% do território desse pequeno país caribenho. Então, não descartemos que muitas pessoas tentem, da cúpula chavista, tentem se refugiar no Brasil, o que causaria mais problemas ainda para o governo do presidente Lula receber esse tipo de pessoas, por mais que o Brasil tenha uma longa e histórica tradição de receber pessoas em exílio de todos os formatos de regimes ditatoriais. Recordemos que Alfredo Stroessner, o ditador paraguaio, se refugiou no Brasil em 1989, né, lugar onde inclusive faleceu, né? Então, temos que ver também como é que fica, primeiro, quais serão as primeiras declarações do governo brasileiro sobre todo este reboliço, toda esta virada de situação que está acontecendo na Venezuela, ou se talvez já havia conversas por parte do governo brasileiro sobre um eventual cenário deste gênero com os Estados Unidos ou com Caracas. Então ficam também essas perguntas, né? Como se posicionarão com um fato já consumado, de vários fatos, né? O fato consumado até o momento, que seria, segundo Trump, a captura e retirada de Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores da Venezuela e levados para algum lugar de exílio, não é? A partir de agora ficam outras questões. Como é que o governo brasileiro vai se posicionar perante um futuro governo de transição, que ainda não está definido? Então também não dá para se posicionar sobre algo que ainda não ficou definido, ou se foi definido já não está sendo anunciado publicamente. O presidente Trump dará uma coletiva daqui a pouco sobre esse assunto, e como fica também a questão dessa ruptura
do regime, o que o governo brasileiro vai falar sobre o que foi um ataque militar americano ali em Caracas e vários outros pontos da Venezuela. Enfim, é um início de ano fora do comum na região, recordando também outro fator que eu citei há uma hora atrás, mais ou menos. Os Estados Unidos sempre fizeram intervenções militares em vários pontos da América Latina. Haviam protagonizado derrubadas de governos civis, de governos militares, ditatoriais ou democráticos no Caribe, em Cuba, na República Dominicana, na ilha de Granada, no Panamá, que está na América Central, invadiram o México em diversas ocasiões ao longo do século XIX, ou seja, guerra nesses lugares, e haviam protagonizado vários golpes militares na América do Sul, mas nunca na América do Sul, não cito o resto da América Latina, a América do Sul nunca havia ocorrido um ataque militar, uma invasão americana com tropas próprias ou com aviões próprios, helicópteros, dentro do território de um país da América do Sul. Então, isto é inédito, esta é a primeira vez que algo assim ocorre. Então, também, qual será a posição do governo brasileiro e dos outros governos da região? Nossa, quantas questões, né, Ariel? São muitas questões. Olha, eu estava até anotando, né? Como é que foram capturados? A retirada de um ditador não resolve o problema no país. Esse ponto importante que o Ariel nos traz. Quem assume? Como é que fica a oposição agora? Vai ter anistia ou não? Como é que ficam os chavistas dissidentes? O Ariel até comentou justamente essa questão da fronteira aqui no Brasil, né? Ali em Roraima, justamente onde está a nossa fronteira do Brasil com a Venezuela. Inclusive, ainda se aguarda o que o governo brasileiro deve fazer ali na região da fronteira, justamente pela questão que envolve os refugiados, né? O presidente colombiano, Gustavo Petro, já afirmou que condena esse ataque do governo americano à Venezuela e também que já está reforçando as equipes militares justamente na fronteira para evitar o risco de refugiados. Então, isso é algo sério que durante as próximas horas pode haver sim uma movimentação dessas pessoas, né, de venezuelanos em direção ao Brasil, à Colômbia, né, Ariel? Exatamente, porque recordemos que o cenário todo ainda é incerto. Não é que tudo fica calmo de uma hora para outra. Há milhares de pessoas armadas nas milícias, há milhares de pessoas armadas nas forças armadas que podem não concordar com esta situação. Então pode haver mais caos, pode haver mais violência na Venezuela a partir de agora. Perante um cenário assim, é normal que as pessoas tendam a fugir do país. E se fugirem do país, vão fugir primeiro para a Colômbia, que é onde mora a maior parte dos venezuelanos que partiram em êxodo nos últimos 12, 13 anos, e também o Brasil. São os lugares inevitáveis de vias de fuga dos venezuelanos. É todo um cenário muito diferente, porque é a primeira vez que há uma guerra desse estilo, ou uma intervenção militar desse estilo num país da América do Sul. O caos deve crescer, pelo menos nos próximos momentos, levando em conta todo o cenário venezuelano. Além de uma situação assim, você fica com grandes setores das cidades venezuelanas com problemas de conexão de energia elétrica, distribuição de alimentos, fornecimento de água potável, enfim, é um acúmulo de problemas descomunal que, pelo menos nos primeiros tempos, vai causar esse tipo de questões sociais. Então, é como uma espécie de virada de página, um novo capítulo, mas não é o epílogo. É apenas, estamos no meio dessa grande novela que é a questão venezuelana.
Ariel Palacios, muito obrigada pelas suas informações. A gente pode voltar a conversar nessa cobertura especial aqui no Bom Dia Sábado. Aliás, é por conta disso que o reprise do Globo Rural não foi exibido, mas a gente já está no horário do Bom Dia Sábado, 7 horas e 10 minutos, pelo horário de Brasília. Obrigada pelas informações. Obrigado, Ariel. E olha, após comunicado da Força Aérea Americana, nenhum avião está sobrevoando o espaço aéreo da Venezuela. O site Flight Radar mostra que não tem, inclusive, nenhum avião ali passando por cima da Venezuela. A gente vê ali, de fato, né, o mapinha, tudo livre, os aviões passando no entorno. Mais cedo, a Força Aérea Americana fechou o espaço aéreo venezuelano. Até por isso que essas aeronaves não estão circulando por ali. Voos comerciais americanos estão proibidos de sobrevoar o país até a madrugada de domingo. E por causa dos ataques, dezenas de moradores de Fort Tuna deixaram o local, que é o maior complexo militar e sede do Ministério da Defesa venezuelana após esses ataques americanos. Segundo o jornal El Nacional da Venezuela, forças militares do país patrulham as ruas próximas. A região também enfrenta a falta de energia, assim como outros bairros de Caracas, e outras bases militares da Venezuela também foram alvo desses ataques norte-americanos. Por falar nisso, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que a tirania na Venezuela, segundo ele, abre aspas, acabou, fecha aspas. Numa publicação nas redes sociais, o vice-secretário de Estado compartilhou o anúncio feito por Donald Trump sobre a captura de Nicolás Maduro e disse que há, segundo ele, abre aspas, um novo amanhecer, fecha aspas, no país. Como Ariel Palacios bem complementou há pouco na nossa conversa aqui, a captura de nenhum ditador garante paz e tranquilidade para um país num momento de crise e tensão como eles vêm enfrentando, né? Vamos acompanhando, é claro, nessa cobertura especial, mas agora a gente faz um intervalo rapidinho e volta em instantes com essa cobertura dos ataques dos Estados Unidos à Venezuela. Marcelo. Agora 7h02, hora de Brasília. Fica por aí que a gente volta já já.